Vamos receber mais uma convidada aqui, a Lívia, muito conhecida aqui na nossa região Beta. E a Lívia é uma coordenadora que tem feito um grande trabalho aqui na Associação Norte Paranaense. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, pastor. Bom dia aos nossos colegas aí. Pastor, o assunto que nós vamos falar agora é de suma importância, não que os demais não tenham sido. Mas agora, se você está dormindo aí, se você está cochilando, né, pastor? Eu quero que o pessoal agora dê uma levantada. Para tudo, levanta. A câmera pode me seguir aí? Vamos lá. Para tudo aí, levanta, dá uma esticada aí, ó. Dá um tapinha na cara, acorda aí, galera. E agora é o seguinte, ó. Um dos momentos mais importantes, um dos assuntos mais importantes que você tem que relatar lá no seu relatório para receber o certificado é agora, viu? Que é planejamento e programação. Vamos lá, vamos voltar aqui com a Lívia então. Senta aí de novo, se acomoda aí, atenção, papel e caneta na mão aí, vamos conversar aqui. Bom, pastor, eu trabalho, né, profissionalmente como professora e eu tenho visto em sala de aula muitas coisas que se aplicam dentro do clube. E o que nós vamos conversar aqui agora é um pouquinho sobre isso. Por quê? Tem alguns clubes, pastor, que são tremendos, são ótimos, funcionam quadradinhos, mas tem alguns que vão meio devagar, pastor, tem alguns probleminhas. E nós vamos ver agora qual é o motivo do fracasso de alguns clubes, tá certo? Legal, vamos passar aqui alguns dos erros principais, então, que podem arruinar a programação do Clube dos Bravadores e por isso a moçada deixa de ir ao clube e o clube vai enfraquecendo. Vamos lá, Lívia, me ajuda aí. Pastor, o primeiro erro que um clube pode cometer para ser um clube fraco, que ele tem que deixar longe dele, é reunião de domingo sem programa. E aqui, pastor, eu queria falar um pouquinho da minha experiência. Nós, em sala de aula, quando nós entramos e nós não temos um planejamento, pastor, o Joãozinho faz uma bagunça lá, a gente não sabe como atingir, como resolver. E no clube, pastor, tem coisas acontecendo desta forma. Às vezes, o rapazinho lá chega, dá um trabalho, o diretor não tem um planejamento, não sabe como agir. Então, é de suma importância, diretor, que você tenha o teu planejamento, que você conheça o teu menino, que você conheça a tua menina e você saiba como agir em determinadas situações. Legal. E olha só, vai colocando aí nas redes sociais, daqui a pouquinho mais eu chamo o Cidral para interagir conosco, vai colocando aí tipos de erros que você observa por aí e como você já fez para superar esses erros que acabam abalando a programação do Clube dos Bravadores. Vai colocando aí ideias suas sobre programação e como deixar o programa leve, dinâmico e apreciado pelos desbravadores, ok? Vamos lá, Lívia, mais um aí. E aqui, pastor, eu queria destacar um ponto. Os clubes estão começando agora suas atividades nas próximas semanas. É de suma importância, diretor, você que é clube novo, especialmente, os clubes que já são veteranos, pastor, que eles façam um diagnóstico para conhecer a moçada. Porque a nossa geração hoje, eles mudam da noite para o dia, pastor. Então é muito importante que ao você receber os teus meninos esse ano, você diagnostique quais são as características do teu grupo, para você planejar, para você teria uma saber ideia, onde assim, atuar. para passar para eles de como fazer esse diagnóstico? Como é que você faria? Pastor, nós temos na internet, até nos grupos, dinâmicas que ajudam você a trabalhar isso. Aquelas com as bexigas, que são bem comuns, aqueles que amarram o negocinho, vai contando o que você fez nas férias, como que foi suas atividades. Se vocês precisarem também, pode buscar nós coordenadores, né, pelo Face, pelo WhatsApp ali, que a gente passa algumas dinâmicas para eles estarem trabalhando no dia a dia dos clubes. Olha, eu vou dar uma dica do que eu faço. Posso dar Pode, claro, pastor, fica à vontade. Vamos lá. Uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu tenho uma filha que é desbravadora e eu chamo ela para conversar comigo, sento com a minha filha e digo assim, filha, aconselha o pai agora. Aconselha o pai aqui. Me conta o seguinte, o que a moçada da sua idade está assistindo na TV, no YouTube? Mostra para mim o que eles comentam na sala de aula. Mostra para mim aqui quais são os assuntos que eles falam na roda de amigos. E eu vou fazendo uma pesquisa de mercado com a minha filha que está na idade de desbravador. Eu acho que você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que conversar com eles, fazer uma pesquisa de mercado, entender o que vai na mente deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, sobre o que eles falam, para você poder contextualizar o Clube dos Bravadores para eles, o clube ser relevante para eles. Vamos lá, Lívia, me ajuda aí. Pastor, outro problema que não pode ocorrer no seu clube, para ele ser um clube forte, é reunião de domingo com líderes despreparados, pastor. Pensa você chegando no clube, a credibilidade de você como líder, se você não estiver ali com sua Bíblia, com seus cartões, com o novo estudo bíblico, com as coisas que estão sendo postadas e o seu menino lá, ele tem acesso a tudo isso. Hoje, com as redes sociais, não tem mais nada que fique escondido. Então, é de suma importância que o diretor saiba onde está pisando. Ele tem que saber o que será dado e o passo a passo, né, pastor? Eu repito aqui. Sabe por que líder é despreparado, Lívia? Me fala, pastor.
Preguiça, meu amigo, preguiça, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós estamos num universo agora de internet que tem vídeo, nós estamos montando o canal com vídeo, com treinamento, tem apostila, tem o manual dos bravadores, você pode adquirir facilmente, tem aí o aplicativo com todas as ferramentas e materiais dos bravadores, você pode baixar no seu celular. Tem material, você não lê por preguiça, então vai ter com a formiga, ó preguiçoso, certo? Procure se informar e, mais importante, vá aos cursos de formação de liderança. Os próximos são os cursos de conselheiros e também o curso ASA-NP, que é o nosso curso aqui para líder, master e master avançado. Não pode ter preguiça. Você tem que querer aprender, tem que querer se renovar. Pastor, outra coisa muito importante é o líder traçar os objetivos que ele tem para aquele ano. Se este ano você quer comprar barracas, fazer uma fanfarra no seu clube, ir para Barretos, né, pastor, que os clubes estão aí todos ansiosos com este Campuri agora, né, com essas novidades. Então, diretor, você tem que traçar os seus objetivos. Onde você quer chegar este ano? Depois de feito isso, pastor, ele tem que traçar as metas, porque não adianta nada também só sonhar. Você tem que sonhar com Barretos, você tem que sonhar com uma fanfarra, sonhar com o uniforme de gala, mas você tem que buscar meios de atingir isso. Então, galera, você que está aí reunida com o seu pessoal agora, está com um caderninho aí, anote do ladinho onde você quer chegar esse ano, para eles conseguirem durante o ano cumprir esses objetivos, né, pastor? Para isso que serve também um ranking e a gente vai avaliando como padrão ouro, prata ou bronze para a gente mensurar como é que vai o crescimento do seu clube. O que mais aí, Lívia? Pastor, só revisando. Então, eles fizeram o diagnóstico, traçaram os objetivos, eles pegaram e criaram os meios para atingir as suas metas. Então, agora nós vamos propriamente para o planejamento. E, pastor, uma coisa que os diretores às vezes se perdem, principalmente quem está abrindo o clube, existem dois tipos de planejamento. Tem aquele planejamento, pastor, que é o anual. Okay. Como que faço esse planejamento? Primeira coisa, diretor, você vai pegar esse calendário aqui, que é o calendário da ANP, que foi distribuído no final do ano no culto de gratidão. Se você não tem, busca o teu regional. Não sabe quem é o regional? Entra lá no Face ANP Desbravadores e Aventureiros. Tem lá as planilhas certinho, com nome, telefone. Se não conseguiu, liga para a Rose, liga para o teu coordenador, para ter isso em mãos. Tem que ter o calendário, pastor, porque senão às vezes o diretor marca o acampamento, é o dia do aventureiro na igreja. Aí choca os programas, é o mesmo público-alvo, então tem que ter isso em mãos. Depois, pastor, converse com o teu regional e peça as datas da tua região. Aqui na nossa região, pastor, nós já tivemos a reunião com os regionais, eu vi outras regiões que também já fizeram. Eu vi que vocês já colocaram até um boletim de informações da região. Isso, então é muito importante essa interação com o regional, para ele saber onde que ele vai inclusive, para os né? novos diretores saberem, é importante você estar no nosso WhatsApp. Tem um WhatsApp aí dos diretores de clube, do qual eu faço parte, e a gente vai atualizando aí informações a todo momento, e o pessoal vai trocando experiências nesse WhatsApp também. Pastor, outra coisa que é muito importante é você ter esses dois calendários, pedir aquele calendário lá do açougue que a gente ganha, sabe aquele bonito que a avó coloca lá? Sabe, pastor? Aquele que tem os feriados em vermelho? Isso, esse mesmo, o próprio. Por que a gente gosta de feriado? Ah, porque está em vermelho, está destacado, né, pastor? Ó, vamos acampar, meu povo, é as datas de acampamento. É isso aí. Sabe por que é importante você ter um calendário em mãos da tua cidade? Porque lá está discriminado quais serão as datas que ou você vai acampar, pastor, ou que você vai dar folga para os seus meninos. E aqui também é importante. Né? Sim, eu vou falar um pouquinho depois sobre as folgas, como é importante isso no dia a dia dos clubes. Depois disso, pessoal, fez esse planejamento anual, você vai colocar somente as principais atividades. Não vai discriminar o passo a passo que você vai trabalhar então, em cada reunião. O calendário anual, ele é mais geral. Isso. É mais as datas mesmo, mas não diz muito como será feito. Sim, pastor. É um roteiro. E é esse roteiro que vocês vão apresentar depois na comissão da igreja. Feito isso, leva para a tua igreja, registra em ata, para depois, se o rapaz da música quiser marcar uma atividade, opa, não, aqui ó, lembra meu calendário lá? Já reservei essa data para o acampamento, para uma pernoite, ok? Feito esse calendário, pastor, nós vamos para o calendário diário. Só que antes disso eu vou falar um pouquinho das folgas. A minha experiência como diretora, pastor, tem sido positiva em alguns aspectos no sentido das folgas. Alguns diretores, eles querem tocar o ano inteiro, pastor. Não dá folga para atividade para a família. E é muito importante vocês terem esses momentos para a sua família e também para a moçada. Aí, pastor, uma sugestão. Coloque as folgas no calendário, no dia das mães, no dia dos pais, na Páscoa. Todo mês tem um feriado comemorativo que nos ajuda a delimitar onde serão essas folgas. Aí tem o ASAS, tem os nossos cursos também, que é um momento que você dá uma folguinha para a moçadinha lá. Legal. Lívia, eu vou ter que correr com o tempo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os internautas também. Vamos falar um pouquinho aqui mais resumido sobre
a reunião de domingo, então, a reunião específica, e como é que você encaixa o programa das classes e cartões nessas reuniões. Aí, pastor, é o planejamento diário. É uma sugestão que eu sempre dou para os meus liderados, é não fazer o planejamento diário para o ano todo. Porque durante o ano tem mais atividades que às vezes você precisa mudar tudo. Então, faça o planejamento diário para 1 mês, 2 no máximo. Você vai planejar aquele mês ali, fechou, planeja novas coisas. Pastor, tem uma receitinha de bolo que não pode faltar na sua reunião. Fala a receita aí. Pastor, não pode faltar civismo, não pode faltar meditação, cantinho da unidade, classe O bíblica. civismo, só para esclarecer para os novos, é aquele momento de abertura ali. Isso, eu vou falar depois um pouquinho sobre eles. Classe, especialidade, atividade recreativa e recados. Essa aqui é a receitinha para o sucesso, pastor. Anotaram aí? Então, ó, Bom, depois você volta o vídeo, a gente não vai ter tempo para repetir. Depois você volta o vídeo e assiste de novo. o civismo, pastor, 5 a 10 minutos no máximo. É o momento onde você forma o clube, faz o voto, lei, As alvo. unidades se apresentam. Isso. Se você já tem aquela estrutura de instrutores que apresentam certinho, vá trabalhando isso dentro do seu clube também. Feito isso, nós vamos para a meditação. O pastor já comentou com o Tiago aqui sobre a meditação. Pessoal, não chama aquele irmão da tua igreja que vai falar sobre as 2.300 tardes e manhãs na meditação. Não rola, pessoal. Não é o Não. momento para isso. Isso aí é outro lugar. Sim, tem que ser aquele irmão que é mais, aquele ancião que é mais entusiasta, que mexe com a moçadinha, levanta a galera. Eu acho, Lívia, que na meditação tem que ter temática. Sabe o que eu falei na Ótimo. meditação? Isso aqui, ó, pessoal. Requisitos bíblicos dos cartões. E na temporada da classe bíblica, a própria classe bíblica é o momento de meditação. Pastor, e no cartão de guia, de excursionista, a pessoa que está realizando ele tem que fazer uma meditação. Usa esse moleque aí, pastor, para trabalhar dentro do teu clube, Esse é o né? momento. Sim, sim. Depois, o cantinho da unidade, pastor, tem clubes que trabalham cantinho da unidade, classe bíblica e classe especialidade separados, tem clubes que trabalham junto. Certo. Isso vai muito da realidade de cada clube. Se já tem uma classe para cada idade, os instrutores. Só que agora, pastor, pega o estudo ali, por favor. Vou mostrar aqui. Com este novo formato de estudo bíblico, vai ficar mais tranquilo para você trabalhar especialmente a parte espiritual dos cartões. Quando eu dava essa palestra, quando eu converso com o pessoal, a grande dificuldade deles era a parte espiritual, deixar dinâmico, deixar atrativo. E o estudo bíblico vai proporcionar isso agora, porque o seu menino, além de estar estudando a Bíblia, ele vai estar cumprindo os também, cartões. né? A gente vai ter uma live especial, vou Ah, falar legal. depois sobre isso, uma live especial com o pastor Ariel sobre como usar o estudo bíblico novo. A gente vai destrinchar esse material para você entender bem certinho. Já já ele vai estar chegando na mão de vocês. Pessoal, para quem é clube novo, está começando agora, os cartões, nós temos obrigada, pastor, o de amigo, nós temos Cada um o de deles companheiro. corresponde a uma idade, né? Então, 10 Isso. anos, 11 anos, Aí eu tenho pesquisador, 12 anos e vai indo até Aí eu completar a tenho idade do desbravador com 15. pioneiro, excursionista e guia. Certo? Aí o menino chega no teu clube e ele vai cumprindo de acordo com cada idade. Se você tem no teu clube os instrutores já para todas as idades, tranquilo. Se o seu clube está começando agora, comece com um amigo, com a moçada ali. Não fique frustrado se no final do ano talvez eles não terminem, porque o clube novo, né, pastor? Ele vai caminhando nessa linha, mas não deixe de trabalhar. O segredo do sucesso é classe especialidade, Lívia, né, pastor? pergunta que eu ouço muito, talvez seja uma dúvida geral da galera. Eu tenho um menino que entrou no clube com 13 anos, ele nunca foi desbravador. Ele não fez nenhum dos cartões. Qual é o cartão que ele começa a fazer? Este daqui é a classe de agrupadas, pastor. Esse cartão Com 13 aqui, anos. com 13 anos, ele vai organizar de acordo com a idade dele, para ele alcançar essas que estão Aqueles requisitos perdidas. que ele perdeu. Isso. Na frente do cartão, muitas pessoas ignoram isso, tem orientações gerais que explicam certinho como trabalhar, como utilizar este cartão. Deixa eu interromper, me presta um pouquinho o cartão aqui. Ó. Isso aqui, sabe de quem que é a função? Ajudar o desbravador. Porque se largar isso aqui na mão do desbravador, o menino pega isso aqui, ó, ele olha um monte de coisa e ele não consegue entender como é que ele vai fazer tudo isso até o final do ano. Ele se frustra e ele desiste. Isso daqui tem que ser motivado e esse cartão tem que ser controlado, sabe por quem? Pelo conselheiro da unidade. O conselheiro vai ficar vistoriando o cartão para ver se ele está fazendo, vai ficar motivando ele, e o conselheiro vai atrás do instrutor que vai assinar os cartões e vai ver o que está faltando. Ele perdeu uma reunião, naquela reunião teve um requisito que foi cumprido, ele perdeu. O conselheiro tem que monitorar isso aqui, pessoal. Esse aqui é o programa, é a alma do clube. E a gente falha por esses pequenos detalhes, porque a moçada às vezes perde um requisito, se desanima, se frustra, ele vê que o outro amigo vai se investir e ele não consegue.
Então isso aqui é prioridade, pessoal. E é importante, você que está começando agora com desbravadores novos, mostrar para ele onde que será condecorado isso. Nós temos, leve o seu diretor, alguém que já tem as classes no clube, né, pastor? Tem que ter data marcada para que ele saiba que vai chegar esse momento. Mostre os pins para ele, onde está isso no uniforme, à disposição. Porque o menino, pastor, quando ele recebe o primeiro pin lá para ele, é o troféu dele durante o ano, né? E se eu não tenho uniforme de gala, não tenho nenhuma motivação para fazer as classes, porque eu vou ganhar o quê? Eu vou colocar onde o que eu ganhar? Correto. Tem que ter um uniforme. Se não tem uniforme de gala, o clube desanima, porque não tem onde usar as insígnias e condecorações. Sim, terminando a reunião, pessoal, é muito importante que toda reunião, pastor, tenha uma atividade recreativa. Um torta na cara, uma corrida de nós, tem que ter, pastor. Tem um momento para descontrair, para dar uma risada. Isso, e pastor, sabia que esse é o elemento surpresa para a criança. O menino, ele chega no clube com aquela vontade de saber o que vai acontecer naquele dia. Se é muito comum chegar lá em junho, julho, o clube começar a dar uma peneirada, né, pastor? Como se fosse uma sobremesa que a gente oferece para a molecada, né? Aí, se ele tem essas atividades, ele vai ficar com vontade de continuar realizando as classes, continuar realizando as especialidades e cumprir, né, o nosso programa aí. Fechamento então, Olivia? Fecha com os recados, pastor. Diretor, não fique vários minutos dando recados. Utilize as redes sociais, que a moçadinha está aí hoje em todas, né, pastor? E uma dica. A primeira reunião deste ano, faça uma atividade diferenciada. Não precisa necessariamente trabalhar este currículo, essa receitinha que eu dei na primeira reunião. Faça uma aula, uma atividade inaugural. Chame uma pula-pula. O pessoal da Alvorada lá tem o Chever do pastel, que faz um pastel maravilhoso. Legal. Chama para esse primeiro dia para a coisa andar bem direitinho durante o ano. Deixa eu te perguntar, tem como você colocar de repente um paper aí, disponibilizar para o pessoal nas redes sociais a receita aí do programa? Legal, muito obrigado, minha amiga. Pastor. O nosso tempo é bem breve aqui. Essa aula aqui eu acho que vale a pena a gente gravar depois uma maior para colocar no YouTube com mais detalhes, mas foi muito bom, com certeza. E você, se fizer a receita, vai ter um bolo de clube aí bem bacana. Obrigado, Lívia. Ok, pastor. Ok? Vamos chamar agora o Cidral, nosso amigo aqui, o nosso jornalista da NP, e vamos ver como é que tá as redes sociais, vamos ver a interação, dúvidas, perguntas e sugestões da galera. Vamos lá, Cidral. Muito bem, pastor. Tem algumas perguntas aqui já, em relação ao que foi dito aqui pela Lívia, né? A Bianca de Souza diz o seguinte, ela colocou uma situação que aconteceu com ela, né? Uma das coisas muito tristes é você chegar e fazer toda aquela parte maçante e os líderes ficarem conversando entre si, e os desbravadores fazendo o que bem entendem. Já vi muito disso. Foi o que também me afastou um pouco, e isso não pode acontecer. O tempo tem que ser preenchido. Desbravador não pode ter tempo para atividades paralelas. Caso contrário, as crianças vão dar um jeito de brincarem entre si mesmos e até cansarem e não irem mais ao clube. Boa, Bianca. Reunião de desbravador tem que ser assim, ó, sem parada, sem pausa. Tem que estar emendada, bem costurado, um bloco no outro. Entendeu? O líder tem que estar consciente, bem treinado, para saber que ele não tem que estar por aí voando, ele tem que estar presente. Eu vou dizer mais, a gente está desafiando o pessoal nesse novo modelo aqui da classe bíblica, que todos ajudem a ensinar nas unidades o conteúdo da classe bíblica. A gente vai falar depois mais sobre o estudo, como eu disse, mas olha, se você imaginar, por exemplo, os cartões que nós temos, todo mundo no clube pode se envolver em uma coisa, porque dentro do cartão existem aqui um carrossel de atividades, existem setores, como por exemplo a parte de serviço aos outros, desenvolvimento da amizade, saúde. Você pode pegar cada pessoa do clube, por exemplo, o conselheiro, o diretor associado, cada um deles se especializar em uma dessas áreas e ter um carrossel de atividades que a meninada vai passando ali sem parar e vai fazendo as atividades do cartão. É um dos grandes problemas você ter uma liderança que fica ali parada enquanto um cara está lá explicando ou dando alguma aula para os desbravadores e os outros estão conversando ali no canto. Isso aí desanima demais, foi bem colocado pela Bianca. Vamos lá. O José Aparecido fez uma pergunta que talvez seja bem ampla para responder, eu não sei, pastor. Ele pergunta o seguinte, o que fazer para que o estudo bíblico fique bem didático? Algumas dicas assim para o estudo ficar... José, eu não vou responder agora, porque a gente vai ter uma sequência de vídeos e uma live na quinta-feira que vem sobre isso. Eu vou falar na sequência aí para vocês. Então, eu vou guardar a tua pergunta, que é ótima, para um conteúdo específico que nós vamos desenvolver nessa área aqui. A Juliana Teotônio perguntou o seguinte, pastor, quanto a esse cartão de agrupadas, ele substitui o cartão regular ou ele deve ser usado apenas para desbravadores com classes atrasadas? Não, é só para quem perdeu as classes atrasadas. Os demais faz o cartão normal curricular. Por exemplo, minha filha completou os cartões aí correspondentes à idade dela, lá no seu clube também. Coloque cada pessoa
na sua devida idade e cartão. A Roseli Barros Adrelino fez 2 perguntas aqui. A primeira, a Lívia citou que se não houver instrutor para classes, para cada idade, pode iniciar com amigos, mas seria uma única classe misturando todas as idades? Isso é viável? E também ela perguntou como adquirir esse novo modelo de classe bíblica. Vamos fazer o seguinte, chama a Lívia aí para mim para responder essa pergunta, mas eu vou falar aqui sobre a classe bíblica. Ela vai chegar gratuitamente para todos os clubes da União Sul Brasileira através do pastor, ok? Daqui a pouquinho a gente volta nessa pergunta aí. Vamos responder mais uma? Isso. A Luiz Helena Delfino Marques. Quem é indicado para ser capelão do clube? Quem é indicado para ser capelão do clube é uma pessoa que seja referência espiritual na sua igreja ou no seu clube e que tenha habilidade de ensinar a Bíblia na linguagem da moçada. Chegou a Lívia aqui, nós temos uma pergunta ali que correspondia à aula dela. Vamos voltar ali porque a pergunta é interessante. Faz de novo aqui só para a Lívia pegar Vou fazer. a pergunta aqui. Você, Lívia, citou que se não houver instrutor para cada classe, né, para cada idade, pode iniciar com amigos. Ela quer saber se essa classe seria com todas as idades junto, isso é viável? Isso. Nós temos uma experiência, na verdade o manual administrativo prevê que tenha um instrutor para cada classe. Mas quando o clube é novo, está começando agora, eu tive uma experiência que eu abri um clube do zero. Era eu e meu esposo e não tinha mais ninguém, nenhum membro da diretoria que dominava nada de classe, nada de especialidade, eles mal sabiam o que era Desbravadores. Então naquele ano nós trabalhamos com o clube somente o cartão de amigo e no ano seguinte, que eles já tinham um domínio das atividades do clube, nós trabalhamos então classe a classe. Tá certo? Então Lembrando, Lívia, que o cartão ele consegue ou na loja do Céus ou pode baixar de graça no aplicativo, certo? E o cartão de amigo, ele é o básico, ele é o começo de tudo ali, né, pastor? É o chão então, da fábrica, né? Você constrói a partir dele. Começou com ele, aí os outros vão acontecendo naturalmente. Com certeza. Mais alguma interação aí? Uma pergunta a mais, pastor. Ana Caroline Lira da Silva. Como o clube conseguiria atingir seus objetivos, como acampamentos, eventos, sendo que os demais departamentos também estão com a agenda cheia? E como competir com os eventos de outros departamentos, pois a maioria das pessoas tem que pagar, como não sobrecarregar o bolso? Essa pergunta é bem difícil, viu? Eu vou dizer o seguinte, primeira coisa, a gente trabalha com os desbravadores no domingo, que é um horário que tecnicamente a igreja não tem atividades. Segunda coisa, você tem que ocupar espaço. Então aí vem a importância do planejamento que a Lívia falou, planejamento anual, porque quando você aprova esse planejamento anual na comissão da igreja, outros departamentos tecnicamente não têm o direito de tomar para si a data que você já pediu e que você já agendou com a sua igreja local. Então é um ajuste que primeiramente tem que ser feito entre a comissão da sua igreja, reservando essas datas. Quanto à questão gastos, a gente tem aqui que fazer um vídeo só sobre tesouraria, mas eu diria o seguinte, você tem várias maneiras, pelo menos 3 maneiras. Uma são as populares campanhas, que têm alguns critérios para serem feitas, elas têm que ser nos princípios da igreja. 2, eu acho que todo desbravador, pelo mais que tenha necessidade, ele pode dar alguma coisa, ele pode participar com alguma coisa. Nem que seja R$1, nem que seja R$2, mas ele tem que sacrificar um pouquinho para lhe dar valor. E 3, você pode aí conseguir padrinhos ou até mesmo com o caixa da igreja local, deve haver uma fatia reservada para os desbravadores para ajudar na manutenção dessas despesas que o clube tem ocasionalmente. Falando sobre planejamento ainda, né, como o senhor respondeu aí, a Camila Júnior Rodrigues deu uma situação dela aqui, que ela aprendeu, né, com o erro. Reunião sem planejamento nos prejudicou muito no ano passado. Estamos aprendendo com o erro e já estamos nos preparando para este ano com a graça de Deus. Legal, parabéns para vocês, hein? Pastor, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, por enquanto é isso aí. Muitos abraços para a Lívia, para o pastor Maílson, para todo mundo que esteve aqui. Legal. Todo mundo mandando abraço. Muito bom. Meus amigos, nós estamos indo então já para a parte final aí do nosso treinamento online. Lembrando que ele vai se estender ao longo do mês com vários vídeos que vai estar lá no MDA Tube.